Iniciando o segundo podcast da MGA. Um prazer estar aqui com vocês, porque tem muitas notícias, muitas novidades do setor imobiliário. Comigo, a Maria Goretti Azevedo, para nos contar um pouquinho das notícias que a gente vai levar para as pessoas que acompanham a MGA, para as pessoas que querem saber um pouquinho sobre imóveis na nossa cidade. O primeiro podcast a gente se apresentou, né, como empresa, quando eu comecei e tudo mais. E hoje, analisando o que seria importante para a gente mostrar para o público, a responsabilidade que as empresas têm ao vender um imóvel. E para isso eu trouxe o nosso amigo, nosso companheiro, o Ciríaco Dornelles, do Segundo Tabelionato, que vai nos falar um pouco das responsabilidades das empresas imobiliárias ao vender os imóveis, né? Agradeço o convite, deixo aqui o meu abraço a Cida Goretti, e é um prazer estarmos aqui hoje para falarmos sobre a questão da responsabilidade, não só dos cartórios, mas dos corretores e das imobiliárias, né, nas negociações imobiliárias. Hoje é um assunto relevante para a economia nacional. A gente sabe que o mercado imobiliário movimenta muito a nossa economia, e é muito importante que nós tenhamos a consciência, nós cartórios e os corretores imobiliários, do nosso papel nesse processo econômico de transmissão de imóveis, né? Que não raras vezes é o sonho das pessoas, né? Eu acompanho diariamente as escrituras lá no cartório, e a gente vê que aquilo ali é um projeto de vida da pessoa, ter a casa própria, enfim, então a gente compartilha isso. Eu sempre falo com a Goretti que nós temos esse privilégio. Os corretores, os tabeliães, a gente participa muitas vezes do sonho das pessoas, lavrando escrituras, lavrando contratos, né? O que a gente tem que tomar cuidado é para que esse sonho não se torne um pesadelo. E aí é que entra a responsabilidade profissional dos cartórios, das imobiliárias e dos corretores. E essa responsabilidade passa por uma análise documental, que nós chamamos, usando um termo latim, due diligence, que significa a devida diligência documental. Então, tanto a Goretti lá na MGA, quando ela está por fechar uma negociação, antes de fazer qualquer fechamento, ela tem que fazer uma análise documental, ver se aquele negócio é sólido, se o vendedor não tem nenhum problema fiscal, nenhuma dívida que eventualmente possa invalidar esse negócio. E o cartório é a mesma coisa. Os cartórios no Brasil, muito embora tenham, por alguns, aquela peste de carimbadores, não é nada disso. Os cartórios, assim como os cartórios do mundo inteiro, eles têm como atribuição e como missão legal garantir segurança jurídica nas negociações. Então, quando a gente está lá fazendo uma escritura de compra e venda, a gente está analisando todas as questões jurídicas daquela negociação para assegurar que o vendedor e o comprador não terão problemas futuros. A ideia da escritura pública é essa, é fazer um instrumento sob a forma pública, supervisionado por um tabelião, que é um profissional que tem formação jurídica, e para as pessoas não virem a se incomodar futuramente, né, com alguma discussão. As imobiliárias e os corretores, consequentemente, têm a mesma responsabilidade, porque às vezes o negócio antecede ao cartório. Às vezes as pessoas já iniciam uma negociação ou já fecham uma negociação no âmbito da imobiliária. Então é preciso que também se tenha essa consciência nas imobiliárias. E as imobiliárias hoje têm tido essa consciência. A MGA é um exemplo disso. Imobiliária séria e que tem esse trato de responsabilidade documental. Infelizmente, a gente ainda vê profissionais, isso em todos os ramos tem, né? São os maus profissionais, que são pessoas que no afã do fechamento da negociação acabam esquecendo esses cuidados, essas cautelas. Então aquela coisa do vamos o fechar por fechar para receber a comissão, e acaba esquecendo de que hoje, legalmente, isso está lá no Código Civil, tem um artigo que trata especificamente disso, hoje o corretor, ele não é um simples fechador de negócio. Quem trabalha na corretagem imobiliária com essa visão de fechar e simplesmente fechar, ele está fadado a futuramente ser responsabilizado por algum problema. Hoje a legislação ela é bem clara, ela diz que o corretor, além de aproximar as partes e fazer o fechamento negocial, ele tem que trazer a segurança jurídica para esse negócio. Então, isso valoriza, obviamente, isso traz para os corretores uma valorização profissional, e eu acho que tem que ser, porque eles não podem ser meros despachantes, é importante que eles tenham essa valorização, de que eles têm que ter esse cuidado na análise, verificar se tem ônus na matrícula, verificar se aquele vendedor é idôneo, se aquele comprador que está pagando e que vai parcelar, se ele vai conseguir fazer aqueles pagamentos. Tudo isso passa pela análise da corretagem, porque, como eu disse, hoje é um profissional que tem que ser muito mais qualificado. Ele não pode só pensar no fechamento. Basicamente, são essas em linhas gerais, numa rápida síntese, o que eu diria como relevante na questão imobiliária hoje em dia.
E na MGA, nós não temos pressa de fechar o negócio. O que acontece? O cliente vê, né, ele seleciona o imóvel que ele quer, nós negociamos os valores com os proprietários, tudo direitinho, né, como vai pagar, a condição de comum acordo com o vendedor, comprador. A partir daí, acertamos os valores, o que a gente faz? Nós tiramos toda a documentação jurídica dos cartórios, a matrícula, né? A matrícula do registro de imóvel, se tem algum problema. Às vezes tem um detalhezinho na matrícula, a pessoa constava ali como casada, a pessoa divorciou. E aí, não averbou o divórcio, para quem ficou aquele imóvel? Então, o corretor tem que saber ler essa matrícula. E lá na MGA, quando a gente não sabe, tem dúvida, nós vamos procurar o cartório, o Ciríaco, para nos orientar. Tem detalhes que só um profissional que tem conhecimento pode oferecer ao nosso cliente. Não é por 2 ou 3 dias que nós vamos, não é perder, né, que nós vamos tirar a documentação, que a venda vai cair. Se a pessoa entende que é para o bem dela, para ter segurança, para que ela não incorra, né, de repente, daqui a pouco, a sua venda é inválida, não pode fazer. Aconteceu com um amigo meu, companheiro nosso de Rotary, né, que ele comprou um terreno, tirou todas as certidões, fez tudo há 10 anos atrás. Ele construiu no imóvel e agora, o ano passado, apareceu um dono do terreno. Vocês acreditam? E ele fez tudo correto. E houve uma época aí, o Ciríaco, acho que soube já do passado, que tinha alguém que falsificava a procuração de outras cidades, mas essa pessoa que estava, o nome da procuração veio, fez tudo certo. E, de repente, a pessoa que realmente era o dono apareceu. Está um imbróglio jurídico aí, né? Imagina. Então, ele construiu, ele investiu no terreno, é um terreno de mais de 1.000 metros, 3.000 metros o terreno. Ele investiu, só que agora está uma disputa jurídica. Talvez ele tenha que comprar novamente desse dono. Como é que acontece isso, né? E vejo que o nosso sistema jurídico, se a gente pegar a legislação brasileira, comparando com outros países, nesse ponto de cartórios, de registro de imóveis, a gente é exemplo do mundo inteiro, né? Vamos pegar um exemplo, vamos fazer um comparativo com os Estados Unidos. Lá não existe um sistema cartorial parecido com o brasileiro, no sentido de ter uma matrícula que fale toda a vida do imóvel. Lá é muito mais aberto. Tanto que se você vai comprar um imóvel lá, você tem que fazer um seguro banco. Por quê? Porque não há uma garantia de que aquele imóvel que você está comprando não é de um terceiro e não do vendedor. Não há uma garantia de que possa haver uma hipoteca naquele bem. No Brasil, não. Você pega a matrícula do imóvel, tem toda a vida dela ali. Eu vejo que o nosso sistema é bem fechado do ponto de vista de segurança jurídica. Isso é importante para a economia, né? Só que, como a Gorete disse, ainda que nós tenhamos um sistema fechado, o brasileiro acaba sendo bem criativo. Com certeza. Então, a gente acaba tendo situações de falsificações de documentos, e isso não é uma coisa que a gente possa, infelizmente, não é uma coisa rara, isso acontece. Nós tivemos no cartório várias situações de falsificação, de procuração, enfim. E além disso, existe essa questão das dívidas. Às vezes a Gorete faz um fechamento lá na MGA, é feito tudo, o comprador vai levar a escritura no registro de imóveis, quando ele chega lá, apareceu uma penhora na matrícula antes dele adentrar. Vejo que até os 48 do segundo tempo existe esse risco. Então, mesmo que a gente tenha a maior diligência possível, mesmo que a imobiliária trabalhe com muita diligência, mesmo que o cartório trabalhe com muita diligência, a gente nunca consegue fechar 100% das portas. Isso é fato. O que a gente tem que tentar é mitigar ao máximo esse risco. Agora, dizer que a venda vai ser 100% segura, isso é muito difícil a gente falar, porque ainda que o sistema, que a nossa legislação seja muito fechada, sempre pode aparecer uma situação. Agora, a gente vende um terreno, de repente aparece uma pessoa que se dizia possuidor daquele terreno e já tem posse para uso capião daquele terreno e vai invalidar a venda da Gorete. Teve um caso, por isso que o corretor
tem a imobiliária tirar todas as certidões e guardar junto com o contrato. É obrigado por lei, né? 5 anos nós temos tudo guardadinho. O que aconteceu? Eu fiz uma venda em junho, uma sala comercial para uma dentista, tudo certo, fizemos a escritura, tirei todas as certidões e disse para ela: a senhora tem que registrar, porque a gente diz, né, Ciriaco, só é dono quem registra. Não registra, dono. E aí ela falou: mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: a senhora que sabe. Só que hoje, com a experiência, isso já faz alguns anos, eu faço a pessoa assinar um documento que ela foi orientada pela empresa que ela deve registrar. Ela não registrou em junho, ela foi registrar em agosto. E como essa sala era de uma construtora, e nesse período de junho a agosto entrou uma penhora, um acidente que teve com um funcionário da empresa, e entrou uma penhora na sala comercial. Olha, eu me incomodei porque ela me denunciou no Conselho Regional. Aí você apresenta todas, eu tinha tudo, né, as certidões, aí o Conselho anulou a delação que ela fez. Ela me levou na Justiça, Justiça Civil, eu apresentei todas as certidões, fui isenta de qualquer coisa, só que a gente incomoda, a gente perde tempo, tudo mais. Então, por mais correto que você passa, você ainda corre um certo risco. Mas a gente orienta, a gente faz tudo. Tem uma senhora agora, uma chinesa até, ela comprou um imóvel e ela não quer, ela tem um problema, ela era casada, ela separou, ela era divorciada, ela casou e não quer averbar o documento para registrar, e precisa, já foi feita a escritura. Aí ela assinou um documento para nós, que nós orientamos direitinho o que ela tem que fazer para nos isentar de qualquer problema futuro. Isso, esse é o ponto, Goretti. O que eu coloco, assim, quando eu participo? A gente está fazendo um projeto de qualificação de corretores na cidade, então a gente está indo em várias imobiliárias, assim, que são mais próximas, e a gente está tentando falar o que eu estou colocando aqui para vocês. Ou seja, os corretores têm que ter essa noção de responsabilização. E tem 2 verbos que a lei traz para os corretores lá no Código Civil, que é o dispositivo, o artigo que trata da responsabilidade dos corretores, que é informar e esclarecer. Então, ainda que se depare com situações com ônus no imóvel, vamos supor lá, a Goretti pegou um imóvel lá que tem uma penhora, o vendedor está com uma dívida e tem uma penhora, ou pegou lá e falta alguma averbação. Se o comprador, vejam bem, se o comprador ele foi informado, ele foi orientado pelo corretor e ele quer assumir esse risco, vejam que não há problema nenhum para o corretor. O grande problema é o corretor não usar esses verbos, informar e esclarecer. Omitir. No momento em que o corretor não documenta que alertou o comprador de eventual ônus, aí entra a sua responsabilização. E eu sempre digo isso, documentem. Se vocês têm um WhatsApp do corporativo da imobiliária, coloque no WhatsApp, até uma conversa já é prova. Tá fazendo contrato, coloca no contrato, que ele tem ciente que tem ônus lá e que ele vai assumir. Ok. No momento em que o corretor coloca essa informação, a responsabilização passa para o comprador que assumiu o risco do negócio de talvez não êxito no futuro, ou talvez até de invalidação no futuro. Mas vejam que foi o comprador que assumiu toda e qualquer responsabilização, não o corretor. Então, a dica, pudesse dar uma dica de ouro para os corretores, eu diria: isso. Consignem os ônus e os problemas, porque é muito comum nas negociações aparecerem os obstáculos jurídicos, que eu chamo. E é N, pode ser uma dívida fiscal, pode ser um processinho lá no fórum, pode ser alguma coisa X-trabalho, enfim, N situações que são os obstáculos jurídicos na negociação. E às vezes o comprador quer assumir esse obstáculo, ele assume, ele bate no peito e fala: eu quero seguir. Ok, tu pode seguir, mas documentem. O que acontece também a gente vê que tem um ônus. Nós chamamos esse vendedor: olha, o senhor tem um ônus aqui, levantamos o valor, tudo. Perfeito. Muitas vezes a gente fala para o comprador, né, em comum acordo, que ele vai pagar com um sinal de negócio. Escreve tudo isso em contrato. E nós, com os anos de experiência, quase 40 anos de profissão, o que eu faço? Eu recebo
o dinheiro, a empresa, nossa gerente, nós pegamos o dinheiro e pagamos. Perfeito. Porque já houve caso do comprador de má fé, né? Ele pegar, receber e não pagar, e depois a gente ficar em maus lençóis com o comprador. Hoje, Gorete, só desculpe interromper, mas um parênteses importante nessa tua fala, existe o que chama de escrow account para essa solução aí, para não precisar mais ficar transitando na conta imobiliária. O que é escrow account? A Europa usa muito escrow account. Quando você faz um fechamento, vamos pegar, Portugal usa muito escrow account. Faz um fechamento lá, existe um intermediário, que às vezes pode ser o banco, que cria uma conta escrow. O dinheiro fica depositado nessa conta e só é liberado por esse terceiro confiável, que às vezes pode ser um banco, quando for cumpridas as condições do negócio. Aqui no Brasil agora, o Conselho Nacional de Justiça, há poucos meses, ele passou a regulamentar e autorizar e criou, oficializou a escrow account no Brasil. Que bom. E elas vão ficar sob a administração dos tabelionatos de notas. Como é que vai funcionar na prática isso? Hoje o único banco que está credenciado a operar escrow account é o Banco Safra, que é autorizado pelo nosso colégio notarial. Então é aberto, as partes assinam um documento concordando que vão operar escrow account e elas criam uma condição para a liberação desse valor. Pode ser qualquer condição. Dá um exemplo de uma condição que é a mais comum. A condição para o tabelião liberar o valor que vai estar na conta escrow account é todos assinarem a escritura. Porque às vezes chega lá, um não quer assinar enquanto o outro não pagar e o outro... Principalmente quando tem herdeiros, né? Quando tem herdeiro, né? A pessoa não quer estar com dinheiro no banco, diz que não deposita pro vendedor, enquanto a outra parte não assinar, fica um ali naquele... Uhum. Então, o que é mais comum na escrow? Colocar uma condição de que, depois que todos assinarem o ato, é liberado o dinheiro. Então, o tabelião verificando que todos assinaram a escritura, ele dá um comando lá, esse é um sistema dentro do Banco Safra, um sistema fechado, dá um comando lá e o dinheiro já vai para a conta, no mesmo dia, o prazo é até 2 horas, o dinheiro já vai para a conta do vendedor. Outro exemplo que pode ser usado é essa escrow account. Esse exemplo que a Gorete colocou. O vendedor tem uma penhora ou tem uma CND lá positiva da Receita Federal e o comprador fala, ok, eu fecho o negócio, mas eu quero que tu me apresente a certidão negativa dessa dívida ou quero que tu baixe a penhora desse bem. Então o que pode ser feito nesse caso? O comprador deposita o dinheiro na escrow account, as partes assinam lá o contrato da escrow account e estabelece uma condição de que o dinheiro será liberado assim que é apresentado ao tabelião a certidão negativa fiscal ou assim que é apresentado a matrícula com a baixa daquela penhora. No momento em que o tabelião receber esse documento, ele dá o comando na escrava e o dinheiro libera para o vendedor. Então vejo que ela veio para facilitar e para agilizar as negociações imobiliárias, né? Com certeza. E com uma vantagem. A lei que criou a escrow account, ela diz textualmente de que o dinheiro que está ali fica isento de qualquer constrição judicial. Então ele não pode ser penhorado, ele fica blindado. Que coisa boa. Uhum. E o custo hoje, né? Porque a pessoa vai perguntar, mas eu vou usar essa conta. O custo que existe, que é um custo que vai para o colégio notarial lá de Brasília e foi estabelecido pela resolução, é 0,08% da transação. Meu Deus, então, vamos imaginar aí um negócio de R$1 milhão. As pessoas vão ter um custo de R$800 para ter uma segurança enorme na negociação. Segurança absoluta aí. Absoluta. Então o tabelião é que vai gerenciar essa conta, que é uma conta que é aberta no nome do colégio notarial, né? E aí sai uma guia para o comprador pagar, ele paga essa guia, o dinheiro vai para a conta. E aí assim que cumprida a condição, que pode ser qualquer condição, eu dei 2 exemplos aqui, mas as partes podem estabelecer qualquer condição, desde que seja objetiva, não pode ser uma condição subjetiva, né? Tem que ser algo que seja palpável. Claro. Implementada a condição, a gente dá o comando lá e o dinheiro no mesmo dia vai para o vendedor. Lembrando um pouquinho do passado, já houve caso de nós termos que assinar a escritura no próprio banco. Então, a pessoa, o vendedor, o comprador, passar na conta do comprador, naquele momento, ele passar o dinheiro e assinar a escritura. Então a gente tinha o auxílio dos cartorários que iam conosco com o livro lá para assinar. Hoje tem o Pix, né? Você passa o Pix, é mais fácil. Mas assim, já houve muitos casos. Mas ainda com o Pix dá os problemas do pessoal não querer assinar enquanto não chegar o comprovante, sabe? Fica aquela coisa chata. Porque as pessoas não se conhecem e negócio é negócio, né? Então quem vai hoje comprar ou vender, né, tem que ter uma segurança jurídica. Perfeito. Eu já desisti várias vezes de fazer negócios que eu podia ganhar muito dinheiro, negócio de mais de 1 milhão, porque quando tirei as certidões,
tinha uma lista de penhores, uma lista, e tinha principalmente, o mais grave de tudo era uma ação trabalhista, era uma área de terra que eu estava vendendo, uma ação trabalhista de funcionário. Aí que é a primeira, né? Quando isso acontece? O que tem que cuidar é que hoje a gente tem muita facilidade em termos de acesso. Vamos pegar 2 exemplos básicos de facilidade que antes nós não tínhamos. Exato. Eu estou colocando antes da pandemia, não é tanto tempo, estou falando de ontem. O que nós temos hoje de facilidade em termos negociais, aí não só cartório, estou falando nós todos, qualquer contrato vai fazer. Assinaturas eletrônicas, é muito fácil. Hoje a gente vai fechar um contrato de empréstimo no banco, você não precisa ir no banco assinar, o banco manda por seu e-mail, você assina eletronicamente. Exato. Videoconferência. Hoje, para você assinar uma escritura lá no tabelionato, você pode ficar na sua casa e fazer uma videoconferência em que eu vou ler a escritura para você e você vai assinar. Vejo que ficou muito mais fácil, a tecnologia nos facilitou. Mas o que está vindo junto com isso? As fraudes. Nós tivemos casos já de autorização de viagem de menores, que a gente faz diariamente no cartório, né? Quando os menores querem viajar no exterior, os pais têm que fazer uma autorização para o menor viajar. E agora existe autorização eletrônica de viagem, né? Os pais podem fazer por videoconferência. E já houve falsificação de autorização eletrônica de viagem para tráfico de menores. Internacional. Que ponto. Então veja a que ponto chegamos. Já houve falsificação do GOV, que é o falsificador mais eletrônico, para falsificar empréstimos bancários. Então, assim, é uma fraude atrás da outra. Já houve falsificação, agora foi noticiada aqui no estado, escritura por videoconferência, o vendedor chegou na videoconferência, supostamente o vendedor, aí ele botou um filtro no rosto, era uma terceira pessoa, não era o vendedor, ele botou um filtro no rosto com a face do vendedor, do legítimo. Meu Deus. E não foi descoberto, foi feito a vídeo e ele estava com a assinatura eletrônica do vendedor. E como é que ele conseguiu? Mas ele conseguiu a assinatura eletrônica do vendedor. E aí assinou e com um filtro. Então veja que risco que é, né? Então verdade. Hoje a tecnologia nos ajuda muito, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo um terreno fértil para os fraudadores, né? Infelizmente a gente tem que ter essa consciência também. E os cartórios é que entram aí para tentar segurar isso. Né? Às vezes o pessoal fala, eu vou lá ter que fazer um reconhecimento de firma. Claro que a gente sabe que às vezes é chato e burocrático, a pessoa tem que ir lá fazer Mas por trás daquele reconhecimento tem toda uma identificação que é feita da pessoa, tudo mais. Então existe uma segurança ali para cercar, né? A assinatura eletrônica, ela é mais cômoda? Claro que ela é mais cômoda. Ela é mais ágil? Claro. Mas ela traz consigo, inevitavelmente, uma certa insegurança em alguns casos. Exato. Né? Principalmente aquelas assinaturas que não são avançadas, né? Então existe esse temor também na sociedade hoje do avanço demasiado dessas transações de forma eletrônica. E onde é que fica a segurança jurídica, que é o ponto da nossa conversa hoje aqui, né? Será que a segurança jurídica consegue acompanhar a tecnologia? Às vezes não consegue. Por isso que todo comprador deve procurar uma empresa imobiliária que já faz idônea, tal, que já faz aquela pré-fiscalização, não é bem assim, né? Aquela faz uma lista análise de análise, esse é o termo, uma pré-análise da documentação. E se a gente tem dúvida, qualquer coisa que aparece, a gente procura o cartório que nos atende prontamente, nos ajuda a dar a maior segurança possível. Então, para que depois você não tenha um prejuízo, né? Lá na frente você não... E o Ceríaco essa simplicidade dele, mas ele, para ser cartorário, estudou em Portugal, na Universidade de La Coimbra, né? Tem muito conhecimento, nos traz muita segurança, sabe? E isso é importante, que isso a gente pode passar para o nosso cliente. Dá segurança na hora de uma venda, na hora de uma compra. Os cartórios hoje, você deve ter visto aquela frase, os cartórios passam, né, de pai para filho, porque era antigamente. Hoje, a realidade dos cartórios no Brasil, eles exigem o concurso público. Então, nós prestamos um serviço público, aquilo lá não é uma empresa privada, a gente presta um serviço público, e o pré-requisito para a gente poder ser oficial de cartório é passar num concurso que é altamente concorrido hoje, é considerado um dos concursos mais complicados, mais difíceis na área jurídica do país. Então isso acaba sendo bom, por quê? Porque a gente acaba dando aquilo que a lei nos exige, que é a segurança jurídica. Como é que eu vou dar segurança jurídica sem ter uma qualificação jurídica? Então uma coisa conduz a outra. E aí é que entra esse projeto que nós estamos fazendo com a Goretti, com a MGA, da gente compartilhar, né? Eu sempre sou da teoria que o conhecimento tem que ser compartilhado para ser multiplicado. E é sempre uma troca. Conversando com a Goretti, ela me passa situações que eu acabo aprendendo também. Ao mesmo tempo em que ela usufrui da minha experiência de praticamente
mais de 20 anos de cartório, eu também usufruo da experiência dela, toda a história de vida que ela tem, porque ela me traz situações que eu nunca vivenciei e que eu acabo aprendendo. Essa troca é bacana. Então, é isso que acaba fazendo a gente estar, como eu disse, no mesmo barco, né, de proporcionar essa segurança para os clientes. Ela, de uma forma prévia, antes da escritura, ela faz todo o trabalho de checklist, que é indispensável. Não é aquela correria de fechar por fechar, não é assim. Com certeza. E depois a gente entra fazendo a escritura, também fazendo meio como se fosse a cereja desse bolo, fazendo esse complemento de análise de documentação. E quando você olha numa situação que você já considera meio grave, você fala, olha, isso vai dar errado, isso pode dar errado como aqui, já aconteceu, a Goretti me ligou várias vezes, Siri, que eu tô com uma situação aqui, eu não me senti confortável de decidir sozinho, eu quero decidir contigo, o que tu acha? Eu já falei, Goretti, eu acho temeroso. Ela parou. Para, então, tem que parar. Tem que parar. E você sabe que o cliente, aquele caso que eu disse que eu estava fechando e tinha uma lista de penhoras e tudo mais, o comprador falou, não, mas eu quero comprar. A hora que eu disse para ele, o senhor assina um documento que eu estou lhe orientando, que o senhor pode ter problema. Ele falou, não. Só que eu estava vendendo, na época, era novembro, era R$500 mil. Eu falei, eu vou encontrar outro imóvel para o senhor. Isso já faz mais de 15 anos. E depois de 6 meses eu encontrei uma outra área maior, por R$1 milhão ganhei mais dinheiro. E área limpa. Dei toda a segurança, toda a documentação. É uma cidade diferente, né? Isso. Por ter muitas propriedades em pessoas que já foram embora, que não moram mais aqui, de estrangeiros. Exato. Até mesmo pessoas brasileiros que foram embora para outro país. Tem muito isso, não tem? Tem muito. A gente vende até para o exterior, né? Quantas vezes agora, o mês passado, as pessoas estão lá, estão comprando imóvel aqui, e aí como vamos fazer? A gente brinca porque quando eu cheguei aqui, eu fui, antes de assumir, faz 8 anos que eu estou no tabelionato, mas antes durante 11 anos eu fui registrador de imóveis. Eu tinha um cartório de registro de imóveis, que é quem registra. Então eu já trabalhei dos dois lados do balcão, lá no Rio Grande do Sul, né? O que ocorre? Aqui em Foz, quando eu cheguei, ela exige muito conhecimento de direito internacional privado, porque é muito estrangeiro. Então você tem que entender de documentação de estrangeiro, quais documentos é válido. Como é que é o casamento estrangeiro? Esse casamento estrangeiro, libanês, por exemplo, tem muito casamento de libanês. Como é que eu trato esse casamento? Ele é válido no Brasil? O que ele precisa para ser válido? Então tem muitas peculiaridades em Foz, em função do número de estrangeiros. E isso é o nosso dia a dia, né? As pessoas chegam lá, estrangeiros para reconhecer firma, estrangeiros para comprar um imóvel com a Goretti. E a gente tem que estar antenado nessas questões. Eu, quando eu cheguei aqui, me apavorou um pouco, porque é algo que eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi nos meus estudos, eu não aprendi no concurso. Então, é o dia a dia que me ensinou. Já a Goretti estava com uma estrada longa aqui, ela me ajudou muito nesse processo. Então, o pessoal mais experiente acabava orientando nós. Hoje a gente já está bem com aprendizado bom nesse ponto. Mas todos os colegas que chegam em Foz, os cartorários novos, eles todos falam a mesma coisa. A gente chega aqui numa situação bem inusitada por ter muito estrangeiro. E o tratamento do estrangeiro ele é diferente, a documentação é diferente. Então a gente tem que ter um tratamento separado para o estrangeiro, né? E que às vezes é complexo. Eu tive situação ali em que casamentos de estrangeiros, em que eu vou buscar o regime de bens lá, porque eu preciso saber, um caso do inventário, por exemplo, em que eu preciso saber o regime de bens para ver se a viúva ela vai ter meação ou não. A meação é os 50%, né? Dependendo do regime de bem, ela vai ter meação. A pessoa que é casada pelo regime da comunhão parcial falece um dos cônjuges, a outra vai ter 50% de meação e os outros 50% vai para os filhos. No caso do estrangeiro, um casamento no estrangeiro e não havia regime de bens. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou saber se lá naquele país... Vejo que é uma situação complexa. Eu tenho que ir lá estudar a legislação daquele país para ver como é que é o regime de lá, para saber se aquela viúva vai ter direito ou não a uma meação no inventário. Então são situações muito complexas. Casamento libanês, chega aqui em inventário. A viúva, ela vai ter direito à herança? Não, lá no libanês o regime é da separação total de bens, é um tratamento diferente. O regime legal lá é o da separação total de bens. O nosso aqui é o da comunhão parcial. Então veja que são muitas peculiaridades que só em Foz. Os colegas de Curitiba, que é um centro muito maior que nós, eles não têm metade dos problemas internacionais que nós temos aqui nos cartórios. É verdade. Então a gente é referência nessa parte. A Goretti é referência. Por quê? Porque a gente está num centro aqui, tríplice fronteira e com muito estrangeiro. Exato. Muitos libaneses. Então isso faz com que a gente tenha que ter esse conhecimento mais peculiar. Libaneses, chineses, coreanos. Tem muita gente. E a movimentação imobiliária é enorme. Enorme. Né? Essas pessoas compram, essas pessoas movimentam a economia, né? E normalmente eles moram aqui porque tem prédios maior só facilidade. Pela comunidade libanesa, a gente tem. Tem maior facilidade de escolas, de
de comércio, né? E normalmente trabalham do lado de lá também, né? Então, em qualquer negociação, orientação procure, converse, vá conversar com as pessoas de confiança. A MGA está lá, exato, o pessoal para atender. Se precisar levar uma documentação pessoalmente para ir lá ver, vai lá conversar com ambas as partes para esclarecer isso. Com certeza, com certeza. Exatamente. Olha, nós não temos, graças a Deus, né? Não temos um processo por apropriação indébita, de receber um sinal, não repassar. Nós não temos hoje nenhum processo com documentação irregular. Graças a Deus, são 37 anos, os problemas que a gente tem, a gente antecipa, né, e vai resolver antes que aconteça algum problema. Isso também no setor, a gente fala muito de venda, né, aluguéis também é outro mercado também que em muitas situações precisa de uma orientação, né? Estrangeiros que vêm para cá, estrangeiros que de repente quer deixar um bem alugado e que precisa de toda uma transação. Exato, exato. E inclusive eu trouxe hoje aqui a nossa coordenadora da locação, a Rosa, que faz os contratos, que vê a documentação de todo mundo, porque você pode alugar um imóvel para uma pessoa estrangeira, mas que documento ele vai deixar, que coisa, porque já houveram casos conosco, inclusive, que o cliente some, desaparece, deixa o imóvel lá, abandona, sabe? Aí, o que você deve fazer? Qual é o caminho, né? Normalmente a gente convida o cartório, né, para fazer uma ata notarial, um chaveiro para abrir, uma ata notarial para o que tinha lá no imóvel, sabe? São detalhes. Nossa. Isso é bem importante. A ata notarial, agora estou por um ponto muito importante. Nós já vimos fazer ata notarial aqui no shopping também. O que é ata notarial? Agora te citou. Nas locações isso é muito comum. Até porque nas locações, diferente da venda, a relação de venda da imobiliária, ela é meio momentânea. Fechou a venda, registrou. Vejo que na locação existe uma relação que se estende no tempo, né? E aí pode vir vários problemas nesse tempo. Exato. E um dos problemas pode acontecer a entrega do imóvel, vistoria lá, já aconteceu aqui no shopping, situação de danificação. Então existe a ata notarial que vem a ser um instrumento em que o tabelião dá fé pública do que ele está constatando, do que ele está visualizando. Através dos seus sentidos, pode ser através da visão, pode ser até através do olfato, um mau cheiro que eu estou sentindo em algum local. Então é muito comum a gente fazer atas notariais para identificar que o imóvel está danificado. A gente registra com fotos, tudo, e a gente faz um documento público, que é a ata notarial e que tem fé pública. Há uma presunção que aquele documento é verdadeiro. E ele é prova judicial. O Código de Processo Civil diz isso, que é uma das provas e uma prova forte, né, para você usar judicialmente. Então é muito comum as imobiliárias, a Goretti, se servir desse instrumento, que ela vai fazer prova da situação daquele imóvel. Como é que está aquele imóvel naquele momento, né? Embora a ata notarial sirva para qualquer situação. A gente faz muito ata notarial também de conversas de WhatsApp, a pessoa quer fazer uma ata para comprovar uma conversa, sites, enfim, N coisas, né? Até abusos infantis, a gente já fez atas de abuso em que a gente registra as conversas, imagens, vídeos. E isso é prova, como eu disse, muito forte, judicialmente falando, porque ela tem essa presunção de que aquilo ali é verdadeiro porque foi feito por um tabelião. Então é um instrumento hoje muito em voga, muito embora, agora, os advogados ainda não tenham esse costume de usar ata notarial. Que interessante. Sim. É isso. Que é fenomenal a ata notarial. Eu sempre que tenho alguma dúvida... É um instrumento fenomenal. E é para qualquer situação, até às vezes, eu já fui, por exemplo, em reunião de condomínio, para registrar em ata notarial tudo que se passou naquela reunião. Aí começaram a arrancar rabo, briga, isso, aquilo, tinha que registrar nada. Claro. Então eu vejo que você consegue registrar até reuniões na situação, né? É um instrumento muito útil e para as locações ele é bem importante, principalmente nessas entregas de imóveis, nessas questões todas. E tem um momento do ano que é mais movimentado, menos movimentado esse setor? De locação? De locação, venda, para vocês lá também? No cartório é sazonal. Novembro, dezembro começa a declinar, o pessoal sai de férias, o pessoal não tem o hábito de negociar nesse período, então cai bastante a partir de dezembro e retoma março, abril, retoma. Então tem essa sazonalidade.
ele final do ano decresce, época de férias, Exato. as férias maiores, e depois retoma março e abril. No cartório é assim que funciona. Todos os cartórios têm essa peculiaridade. O cartório é o espelho do nosso trabalho. Quando o nosso trabalho declina, o cartório também declina, né? Isso é normal. A locação é o contrário. Porque as pessoas, elas se mudam no final e no começo do ano, ou às vezes em julho, porque tem crianças em escola, tem tudo isso. Então, a locação em julho, começo de agosto é forte, dezembro e janeiro é forte. Aí, a partir de março, a locação já fica mais tranquila. Hoje passou muito rápido, a gente não viu nem passar o tempo, né, Goretti? Passou muito rápido. Com certeza, foi muito rápido. O conhecimento que o celíaco aula, passa, né? a confiança. Eu acho que existem os negócios, mas a confiança, sabe? De você entregar uma coisa para a pessoa e a pessoa te passar a tranquilidade que você pode fazer, que você não vai cair em erro e tal. Isso é muito importante. Então, Celíaco, eu te agradeço de coração você participar aqui conosco. Eu sei que sempre que eu preciso, eu conto com você. Obrigado, Goretti, Cida. Eu que agradeço o convite de vocês. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Foi muito bom, bate-papo bem informal. Eu acho que os nossos ouvintes foram brindados com uma conversa que acho que foi muito útil para todos, né? O mercado imobiliário, ele é pujante em Foz, e a gente precisa dessas informações, porque o público tem que ter essa segurança, né? E nós, como agentes fomentadores disso, a gente tem que proporcionar isso. E sempre com a parceria das imobiliárias, são parceiros nós, e que a gente vai continuar caminhando junto. A gente sabe que a MGA é um exemplo aí de diligência, enfim, de cuidado com a documentação, como tem que ser o corretor atual, como tem que ser a imobiliária moderna. Esse é o perfil que tem que ser. A gente fica feliz de estar sendo parceiros de vocês, Goretti, e colocamos o segundo tabelionato à disposição no que vocês precisarem. Estamos lá de portas abertas, quiserem lá tomar um café conosco, serão muito bem-vindas. E a gente fala sempre, né? Agora a gente falou no primeiro programa, aquele que quer comprar uma casa do valor menor, aquele de médio, aquele de grande porte. Então, assim, a confiança no fazer, seja ela o valor que for, não é verdade? É o que compensa. É isso mesmo. Conversa que a gente pode ouvir, ter certeza de segurança jurídica, seja ela para um grande empreendimento, para um médio, para um pequeno empreendimento. Normalmente os grandes empreendimentos, os grandes negócios têm os seus advogados, né, os grandes empresários. E o pequeno que vai comprar sua casinha, seu apartamento para morar, ele não tem. Então a gente tem que cuidar com o mesmo carinho e atenção, não importa o valor. E isso no cartório do Celíaco também eles fazem isso com muito carinho. Até por curiosidade, o horário de funcionamento, que hora que vocês atendem o cartório, só para quem está nos acompanhando também. O cartório, ele funciona direto das 8h30 às 5h, ele não fecha meio-dia, segunda a sexta-feira. Então, das 8h30 às 17 horas, sem fechar meio-dia, segunda a sexta. E a MGA está lá com atendimento 24 horas. 24 horas, através da Maia, nossa atendente virtual, 24 horas, 365 dias por ano. Ela já passa muitas informações e aí já facilita muito para o cliente, porque ele vai fazendo as perguntas, ela vai respondendo, se aquele imóvel encaixa para aquela pessoa, já cai diretamente no WhatsApp do corretor e aí já facilita. Então, é uma tecnologia moderna que está facilitando a vida de todo mundo, de compradores. Além disso, as redes sociais, é isso? As redes sociais, E é claro que eu sempre digo isso, né? Existe a matéria, mas existe a atenção, o carinho especial que a gente dá para as pessoas, e isso eu acho que é o que move o mundo. Passa lá, quem está nos acompanhando, toma um café e tira suas dúvidas. Com certeza, então, com certeza. Certo. Voltamos no próximo? Voltamos com mais novidades, com mais informações para vocês do setor imobiliário da MGA. Obrigada.